Bem-vindo à exploração do canal Histórias Bíblicas. Apesar das inúmeras pragas no Egito e da divisão do Mar Vermelho, juntamente com várias outras maravilhas e milagres, Moisés mostrou uma certa apreensão em relação a um gigante da terra de Canaã, conhecido como Og, o rei de Bazã. No entanto, há um aspecto menos conhecido sobre este rei. Ele possui um livro antigo mantido em segredo da maioria das pessoas. Poucas têm conhecimento da existência deste livro. É sobre este assunto que irei me aprofundar neste vídeo. Portanto, peço que, se este conteúdo é relevante para você, por favor, deixe seu like e nos ajude compartilhando com outras pessoas. Este vídeo é mais um da série onde discutimos os gigantes da antiguidade, conforme descrito nas Escrituras Sagradas. O livro proibido de Og, o Rei dos Gigantes, foi descoberto entre a década de 50 e 60 do século passado, onde uma abundância de textos sobre manuscritos antigos foi descoberta na região da Judéia. Cerca de 900 pergaminhos foram desenterrados, alguns em melhores condições do que outros. Esses documentos foram chamados de manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran, onde a antiga comunidade judaica de Qumran residia. Entre esses textos estava a versão mais antiga do Antigo Testamento conhecida até hoje. Pelos não iniciados, os manuscritos do Mar Morto representam a versão mais antiga registrada da Bíblia Sagrada relativa ao Antigo Testamento. Além dos livros considerados canônicos na versão atual do Antigo Testamento, uma variedade de outros escritos e pergaminhos foram descobertos, incluindo o antigo livro de Enoque, mencionado no Novo Testamento e citado várias vezes. Também foi encontrado o antigo livro dos Jubileus, uma antiga coleção judaica contendo uma série de preceitos e ensinamentos ausentes nos textos do livro do Gênesis. Outras descobertas, como o antigo livro dos Gigantes, um texto fascinante e misterioso, e o livro de Og, o Rei dos Gigantes, segundo a Bíblia aramaica hebraica. Rei Og de Bazã foi um governante de origem gigante pertencente à tribo ou raça dos Raanes, uma linhagem de gigantes. Ele reinou sobre o povo amorreu na terra de Bazã e foi derrotado junto com seu exército por Moisés e seus homens na grande batalha de Edri. Na literatura árabe, o rei Og é frequentemente mencionado como Ujejatian Anak, que se traduz como Og, filho de Anak. Enquanto o Alcorão o menciona no texto das histórias do profeta, não há muitos detalhes específicos sobre ele. No entanto, nas tradições judaicas e cristãs, Og é conhecido como um rei amorreu mencionado tanto na Bíblia hebraica quanto no Antigo Testamento da Bíblia cristã. O Rei dos Gigantes, Og, é apresentado no livro dos Números como um temível governante dos gigantes que governou o povo amorreu. Um de seus vizinhos anteriormente derrotados foi o rei Canaã de Esbom, que Moisés conquistou na Batalha de Esbom. O reino de Seeme originalmente se estendia do vale da torrente de Jaboque, onde fazia fronteira com o domínio do rei, até o vale da torrente de Arnã e do rio Jordão a leste, no deserto. Sua capital era Exim, localizada a leste do extremo norte do Mar Morto. Saiã havia tomado posse da terra de Moabe ao norte do Arnon e aparentemente governou Midian, já que os líderes de Midian eram chamados de príncipes de Siã. Quando Israel enviou mensageiros solicitando permissão de Canaã para passar por seu reino na estrada real e prometendo não tirar nada dos amorreus, Saiã recusou permissão e mobilizou seu exército para enfrentar Israel. Ele foi derrotado e morto em Jihaz. Og, por sua vez, era um rei amorreu, o governante de Bazã, que possuía 70 cidades muradas e numerosas cidades sem muralhas. Sua capital era Ashtaroth, uma cidade importante em Bazã, dedicada à deusa Astarte, frequentemente mencionada na Bíblia como um local de adoração pagã. Conhecida como planície fértil sem pedras, é um local de importância bíblica que aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, versículo 5, onde é mencionado que Quirlamer e seus aliados derrotaram os refinados em Assaram, onde Og, o rei de Bazã, reinou quando Israel entrou na terra prometida. Og tentou resistir, mas foi totalmente derrotado. Números capítulo 21, versículo 33 ao 35, também contido em Deuteronômio capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Essa região se estendia de Gileade, ao sul, até o monte Hermon, ao norte, e do rio Jordão, a oeste, até o mar de Quinerete, a leste. Junto com metade de Gileade, foi atribuída à tribo de Manassés, Josué capítulo 13, versículos 29 ao 31. Golã, uma das cidades de Bazã, tornou-se uma cidade de refúgio,
Josué capítulo 21, versículo 27. Argob em Bazã foi um dos distritos administrativos sob o reinado de Salomão. 1 Reis capítulo 4, versículo 13. As cidades de Bazã foram conquistadas por Hazael. 2 Reis capítulo 10, versículos 32 e 33. Mas logo depois foram recuperadas por Joás. 2 Reis capítulo 13 ao 25, que derrotou os sírios em 3 batalhas, conforme profetizado por Eliseu. Desde então, Bazã quase desapareceu da história. Embora persistam histórias sobre os rebanhos selvagens que pastavam em suas férteis terras. Ezequiel capítulo 39, versículo 8. Salmos capítulo 22, versículo 12. Os carvalhos de suas florestas, Isaías capítulo 2, versículo 13. Também em Ezequiel capítulo 27, versículo 6. Zacarias capítulo 11, versículo 2. E a beleza de suas vastas planícies. Amós capítulo 4, versículo 1. Jeremias capítulo 50, versículo 19. Após a conquista inicial, o nome Gileade passou a ser usado para se referir a toda a região além do Jordão. Após o exílio, Bazã foi dividida em 4 distritos, conforme descrito nas escrituras do livro de Números capítulo 21 e Deuteronômio capítulo 3. Moisés temia Og, rei de Bazã, por causa de sua estatura gigantesca. Nos tempos antigos, quando íamos em direção à terra de Bazã, Og e seu exército nos atacaram em Edre. Porém, o Senhor me disse para não temer Og. Este relato demonstra o medo de Moisés em relação a Og, um tópico discutido por muitos rabinos mesmo depois de testemunhar as pragas no Egito, a divisão do mar e muitos outros prodígios e milagres. Moisés ainda nutria esse medo por Og. Agora, em relação ao antigo texto de Og, o rei dos gigantes, há um manuscrito antigo que foi descoberto em Qumran, junto com os manuscritos do Mar Morto e outros documentos. Sua datação remonta a cerca de 2000 anos, mas suas escrituras indicam uma origem ainda mais remota, especialmente em suas narrativas. Agora vou compartilhar com vocês o capítulo 7 do livro de Og, o Rei dos Gigantes, destacando alguns versículos para que vocês possam ter uma ideia desse texto antigo. É importante mencionar que os textos estão bastante danificados, então só conseguirei ler uma parte para dar uma ideia do conteúdo presente no livro do Rei dos Gigantes. No capítulo 7 do livro de Og, são proferidas as últimas palavras de Og para Moisés. O que você acha, verme de Israel, que eu não estava nas grandes montanhas acima das águas que cobriram as montanhas do dilúvio? Você nunca tocou o céu, nem nunca foi mais alto que 2 côvados, que o maior dos homens. Minha intenção é observar sua entrada e testemunhar sua morte. Nenhum mal da terra me guiará, assim como aconteceu com Nimrod, aquele verme nefilim circuncidado. Eu sou um de Bazã, o maior dos gigantes desta terra. O que você pode fazer comigo, exceto se preparar para sua própria morte? Então eu pergunto, se você está preparado para morrer, Moisés? Eu vi você rastejando em direção à luz, eu vi sua mãe no Egito testemunhar a morte de bebês. É por isso que você vem travar guerra contra mim? É por isso que você deseja a guerra comigo? Nenhum mal me guiará para derrubá-lo com força. Você é corrupto, seu Deus, seus pequenos e fracos homens guerreiros. Eu cuspirei em seus homens, sobre seus guerreiros, que juntos lembram um monte de formigas reunidas. Este trecho do livro de Og, o Rei dos Gigantes, pode ser interpretado de diferentes maneiras, levando em conta as referências à mãe de Moisés no Egito, a morte de bebês e a ideia de Moisés arrastando ele mesmo em direção à luz, que pode representar o seu conhecimento. Og, as montanhas acima das águas do dilúvio, pode ser vista como uma afirmação de sua sobrevivência ao dilúvio, sugerindo que ele era um gigante que resistiu ao cataclismo. Deixe suas interpretações deste trecho do livro de Og nos comentários. No livro de Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 11, e mais tarde nos livros de Números e Josué, Og é chamado o último dos reis dos gigantes. O termo Repam é uma palavra de origem semítica, provavelmente encontrada em fenício, hebraico e aramaico, com vários significados, incluindo fantasmas revividos e assombrações. Este termo é usado para descrever uma das raças de gigantes que habitavam a terra de Canaã. Muitos questionam como foi possível determinar a altura exata de Og, o rei dos gigantes. Esta questão é bastante simples, pois Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 11, afirma que a cama de Og era feita de ferro para suportar seu peso.
Ele era um ser imenso e muito pesado, com cerca de 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, o que tem aproximadamente 5 metros de comprimento e 2 metros de largura. Portanto, Og era um gigante imenso e, pela medida de sua cama, que alguns acreditam ser onde ele dormia, enquanto outros sugerem que era na verdade seu sarcófago, podemos inferir suas dimensões e tamanho. Muitos acreditam que a famosa cama de Og, o rei de Bazã, poderia simplesmente ser um leito onde Og se deitou e ficou bastante famoso na região, mesmo estando escondido em uma cidade da terra de Amon. Um aspecto curioso a destacar é que a região ao norte do rio Jaboque, ou Bazã, a terra do Répon, contém centenas de pedras megalíticas tumbas chamadas dolmens, datadas de 4 a 3 mil anos antes de Cristo. Em 1918, os arqueólogos descobriram na Jordânia um notável dolmen antigo que certamente correspondia às dimensões aproximadas do famoso leito de Og, o rei de Bazã, conforme descrito na Bíblia. Essas antigas tumbas rochosas raramente são vistas a oeste do Rio Jordão, e a única outra concentração desses megálitos pode ser encontrada nas colinas de Judá, perto de Jerusalém. Curiosamente, o texto bíblico afirma que havia outra raça de gigantes na terra de Canaã, chamada de Anaquim, que significa filhos daqueles que caíram do céu, uma referência direta ao capítulo 6 de Gênesis, onde menciona os filhos de Deus se misturando com as filhas dos homens, produzindo os gigantes. Os pais dos gigantes eram os anjos caídos. Espero que todos tenham gostado deste vídeo sobre o livro de Og, o rei de Bazã, e alguns fatos interessantes relacionados a ele. Deixe nos comentários o que você achou do livro de A. Seria uma falsificação ou não? Deixe sua opinião. Obrigado por assistir mais um vídeo da nossa série sobre os gigantes das Escrituras. Que Deus te abençoe e até breve.